Agora vamos falar sobre a adaptação das plantas. Então, como que as plantas se adaptam ao nosso mundo por aí? Então, as plantas, elas vivem em diferentes ambientes, né? A gente sabe disso. Então, tem plantas que são próprias de climas quentes, tem plantas que vivem próprias de climas frios, tem plantas de clima úmido, tem planta de clima seco e por aí vai. Então, lá no nosso livro, eles mostraram os animais, primeiro. Que tem o camelo, que vive só no deserto. Se eu colocar o camelo lá na Antártida, ele vai morrer. Porque ele não é acostumado a viver no frio. E se eu tirar uma baleia do mar e colocar ela na água doce, ela também não vai sobreviver. Porque ela é um animal marinho e não um animal de rio. Então, cada animal tem suas características. É a mesma coisa as plantas. Eu não posso tirar uma planta de um ambiente seco e colocar ela num ambiente úmido, porque ela vai morrer. Eu não posso tirar uma planta de um mangue e colocar ela num terreno arenoso, porque ela também vai morrer. Então, é isso que eles colocam aqui para nós. Que as plantas se adaptam de acordo com as condições do ambiente. E assim foi acontecendo durante os anos. Então, ali tem as plantas carnívoras. Eles trazem primeiro as plantas carnívoras, que elas se alimentam de outros pequenos animais para sobreviver. Então, foi uma adaptação. Elas foram se adaptando ao ambiente, né? Então, elas foram se adaptando ao ambiente. Opa, deixa eu proferir o livro aqui rapidinho, tá? Só um pouquinho. Então, as plantas foram se adaptando ao ambiente. Por exemplo, a planta carnívora. Ela precisa de pequenos, ela aprisiona, não é que ela mastiga os pequenos insetos. Ela aprisiona o inseto ali dentro e libera um líquido que vai fazer a digestão daquele animal. Então, foi uma adaptação que a natureza fez para que ela pudesse se alimentar, ok? Então, foi isso que aconteceu. E ela, da mesma forma, ela continua realizando a fotossíntese. Ela continua sendo um animal que produz a sua própria alimentação. Por exemplo, se ela não conseguir capturar nenhum inseto, ela ainda tem ela tem a fonte dela de alimentação, que ela mesma produz a fonte dela de alimentação. Plantas do clima seco, como que elas são? São nossos famosos cactos, né? São aqueles que guardam uma reserva de água, são aqueles que conseguem sobreviver a um clima extremamente seco, né? Que produzem, tem a sua água guardadinha lá dentro, que não vão morrer de sede, né? Então, como que eles são? As folhas são menores e mais secas, as folhas são modificadas em espinhos, que também reduzem a transpiração, então são uma planta que transpira menos. As raízes são grandes e capazes de reservar grandes quantidades de água. Os caules têm a casca mais grossa para proteger o interior da planta. Então, as plantas vão se adaptando ao meio ambiente. E as plantas do manguezal? Como é que são as plantas do manguezal? Olha aqui na foto aqui. Eu acho muito interessante essas plantas de mangue. Porque a prof tem um grave problema com planta. Geralmente a prof dá muita água para as plantas e as plantas da prof geralmente morrem afogadas, que nem eu digo. Eu tinha que ter uma planta de mangue, assim, para não matar a coitadinha afogada. Porque a planta de mangue, as raízes dela são raízes respiratórias. São raízes que conseguem respirar. Como isso? São raízes que conseguem respirar e vai respirando e elas são para fora do mangue. Então, a planta não morre. Que legal, né? Então, você vê como a natureza é esperta. A natureza faz tudo perfeito. Então, tem aquela planta, o cacto, tem toda uma proteção para proteger a água dentro dele, para que ele não morra de sede durante os períodos de muita seca e de estiagem longa. O do mangue
Tem uma proteção para que a raiz não apodreça dentro do mangue, que ela consiga respirar e consiga sobreviver aos períodos longos de maré alta. Então vocês veem aí como a natureza é muito esperta, ela faz tudo muito correto, muito certinho, né?